Vamos à palavra? Amém? Vamos lá. Evangelho segundo escreveu Lucas. Estou há quase um ano lendo Lucas, versículo por versículo. Depois vou lá, busco, estudo. Eu ainda tenho uns 50 anos de vida pela frente. Dá tempo de fazer isso com um bocado de livro. Mas, por que Lucas? Lucas não era apóstolo, você já sabe disso. Lucas era um historiador. Ele era médico, porque o apóstolo Paulo diz isso, que ele era médico. Nós encontramos referências de Lucas, o médico amado. Lucas, além de médico, ele como um historiador, ele deve ter recebido de Teófilo recursos para poder escrever sobre o que ele chama de últimos acontecimentos. Lucas escreveu o livro de Atos e escreveu o Evangelho de Lucas. A informação de todo o contexto das escrituras de Lucas foi baseado, por exemplo, em Maria, mãe de Jesus, mas também no convívio com os próprios apóstolos que estiveram com Jesus. E é com essas informações que Lucas escreve o seu evangelho. Com a narrativa dos acontecimentos que chegam a ele, a pesquisa e a inquirição, e ele vai buscar as informações e ele escreve o seu evangelho. E por causa disso, ele é um evangelho escrito, acredita-se, a uma comunidade não judaica. Por causa disso, o evangelho de Lucas é o que menos tem contexto religioso do judaísmo. E por isso também que o evangelho de Lucas é o mais utilizado para a pregação do evangelho nos países árabes e muçulmanos. O evangelho de Lucas é carregado de informações que inclusive somente ele tem, nenhum outro lugar. Como por exemplo, Jesus ia ao templo aos 12 anos. A conversa dele, de Maria e de Isabel. Então são muitas informações e muitas particularidades que apenas o evangelho de Lucas traz. E nos enriquece o conhecimento sobre o evangelho ao ler Lucas. E, recentemente, uma pessoa me fez uma pergunta, porque estava muito triste. Ela me perguntou: pastor, o que eu preciso fazer para ser feliz? Eu não consigo ser feliz. Eu tenho tudo. Eu tenho condição financeira, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma boa família. Mas todas as vezes que eu deito a minha cabeça no travesseiro, é uma tristeza, uma angústia, uma coisa apertando a garganta. E ele me perguntou: o que eu faço para ser feliz? Eu dei prontamente a resposta para ele. E a resposta é a que você dá normalmente para todo mundo. Você precisa de Jesus. Só que essa pessoa é da igreja. E eu sei que muitas vezes o fato de estar na igreja não significa necessariamente que você é plenamente feliz e que você está com Jesus. E rapidamente eu respondi para ele: olha, precisa deixar Jesus trabalhar, fazer toda aquela conversa. Mas eu confesso para vocês que eu saí do diálogo eu mesmo querendo encontrar mais respostas. Sabe aquela coisa que você fala assim: cara, eu podia ter falado coisas diferentes. É muito simplório só virar e falar Jesus, que é a verdade. Mas ao mesmo tempo, existem várias outras coisas que envolvem a resposta: o que é que eu preciso para eu literalmente ser feliz?
O que é ser feliz? Porque ser feliz não necessariamente é um estado permanente. Ser feliz é uma conquista diária. Alguém no velório do pai, chorando muito pela perca paterna, ao lado do caixão, lhe perguntam: você é feliz? Ora, eu estou chorando desesperadamente pela morte do meu pai, que eu tanto amo, e vem a pergunta se eu sou feliz? Então, a questão não é se eu sou, é se eu estou. Porque nós não somos felizes 24 horas, 365 dias por ano. E a resposta para aquele irmão: o que é que eu preciso para ser feliz? Eu encontrei em 2 versículos de Lucas. Vamos ler? Capítulo 4, versículo de número 38 e 39. A epígrafe vai vir assim: a cura da sogra de Pedro. A cura da sogra de Pedro. Você pode conectar no seu celular, mas deixe ele no modo avião, por favor. Eu vou até se o meu aqui está, ok. Deixe ele no modo avião, no silencioso. Não se levante para ir beber água, para ir no banheiro, para ir fazer essas coisas, porque tira a nossa atenção. Evite, de qualquer forma, qualquer tipo de conversa, porque tira a atenção de quem está conversando. Foco na palavra. Deixa Deus falar com você. Lucas capítulo de número 4, versículo 38. Eu gosto da Bíblia, gosto de caneta, porque eu posso fazer, por exemplo, para aqueles que me conhecem há mais tempo, fazer umas barrinhas nos tópicos que vão aparecendo e eu posso discorrê-los. Lucas 38 diz assim. Eu prefiro essa versão e não essa que está aí. Não quero NVI. Eu não uso NVI, então não ponha NVI a não ser que eu peça. Coloque a revista atualizada. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Amém? O que eu preciso para ser feliz? Quando eu olho para esse texto, eu tenho nele todas as respostas. Todas. Eu tenho aqui 7 respostas que eu comparei à minha própria vida. E que eu posso dizer que eu vivo um casamento feliz e uma vida feliz. O texto começa dizendo que ele deixou a sinagoga. Ele saiu, acabou o culto e ele foi para a casa de Simão. A sinagoga era o templo que nós conhecemos hoje. Era o local onde eles se reuniam, onde todo sábado pela manhã eles iam para ler a Torá, a Bíblia Sagrada. Eles se reuniam para a leitura das Escrituras. Jesus nunca deixou de estar no templo todos os dias que era o dia de culto. Ele nunca perdeu um culto. Você vai ver que Jesus está no culto o tempo todo. No culto, a mulher encurvada. No culto, o homem que tinha vários problemas. No culto, o endemoniado. No culto, o que tinha problemas, o camarada que tinha cheio de problemas de bolhas de águas no corpo.
o homem da mão mirrada. Quantos milagres não houveram no sábado no templo? Por quê? Porque Jesus estava lá. Porque o templo é lugar da palavra de Deus. E Jesus sempre está na casa de Deus. Jesus, durante o seu ministério, enfrentou os fariseus. Chamou eles de sepulcros caiados, que era limpo por fora e podre por dentro. Mesmo Jesus fazendo esse enfrentamento aos líderes religiosos da época, Jesus nunca deixou de ir ao templo, nunca deixou de ir à sinagoga, nunca deixou de ir à igreja. Na igreja, irmãos, tem gente, tem fariseu? Tem, na igreja tem fariseu. Tem ou não tem fariseu? Tem, na igreja tem fariseu. Na igreja tem gente falso. Na igreja tem gente hipócrita. Na igreja tem gente fofoqueiro, falador da vida dos outros, que está mais preocupado com a vida dos outros do que a sua. Acha que é mais crente que todo mundo, quer corrigir todo mundo. Tem ou não tem na igreja? Tem. Na igreja tem inimigo da verdade. Jesus, quando curou um homem no templo, na sinagoga, os fariseus se levantaram e disseram assim: você tem 6 dias da semana para curar, vai curar logo hoje. Quer dizer, não teve o mínimo senso de misericórdia. Por quê? Porque na igreja tem fariseu, na igreja tem inimigo da verdade, na igreja tem joio, tem murmurador. A igreja não é um lugar, irmãos, de santos perfeitos. A igreja é um lugar de ajuntamento de pessoas que querem ser perfeitas, querem chegar no céu, querem encontrar Jesus. Mas esta igreja tem problemas, todas elas teve. Mas o fato das igrejas terem problemas, o fato de ter gente que você muitas vezes não bate com elas, não significa dizer que a igreja é um lugar ruim. O fato de existir dólar falso não anula o verdadeiro. Ah, existe falso? Existe. Mas o verdadeiro continua valendo quase R$6. Ou seja, o fato de existir o que não presta não anula o que presta. E querer passar uma linha na igreja por aqueles que não servem a Deus piamente de verdade é um grande erro. Por isso que Jesus está lá na igreja. Por isso que neste dia de sábado, que muita coisa vai acontecer aqui, Jesus está na sinagoga, porque era o dia que os judeus se reuniam. Então por que Jesus está na igreja? Porque, irmãos, na igreja tem crente de verdade. Jesus, quando vier buscar o seu povo, ele não vai buscar um povo fora da igreja, ele vai buscar o povo que está na igreja. Ele virá buscar a sua noiva, ele virá buscar a sua igreja. Então, existem pessoas que não vão, que estão na igreja, mas é impossível ter pessoas que vão, que estão do lado de fora da igreja. Então, na igreja tem crente de verdade, na igreja tem gente que você pode contar, na igreja tem gente que eu sei que vai estar orando de verdade por você, na igreja tem gente que vai estar, sabe, andando lado a lado com você, ombro a ombro, chorando com os que choram, lutando com aqueles que precisam, levantando a mão daqueles que caíram. Isso tem na igreja. Tem gente que vai morar no céu. Tem trigo, irmãos, tem trigo, tem ovelha, tem crente. Pastor, tem bode, mas também tem ovelha, tem crente de verdade. Na igreja tem milagre ou não tem? E nós cremos em milagre. Na igreja tem graça, na igreja tem Bíblia, na igreja tem revelação, e na igreja o principal, tem Jesus de Nazaré. Jesus está na igreja, irmãos. Para um outro lugar que Jesus estaria, se não na igreja? Lugar onde se fala a palavra, lugar onde se canta, lugar onde se adora, lugar onde se ora, lugar onde se serve o semelhante, lugar onde se serve o próximo,
Lugar onde tem o bem servir, onde tem o kids, onde tem pessoas dedicadas à palavra, onde tem Irel, aonde Jesus estaria? No lugar onde tem a sua palavra, irmãos. Nós não estamos aqui com hipnose. Nós não estamos aqui com discursos de PNL. Nós não estamos aqui com mensagens de coach. Nós estamos aqui porque a palavra de Deus, a palavra está nessa casa. Por isso que, pastor, o que é que eu faço para ser feliz? Como é que você encara a igreja? Casa de Deus? Ou lugar de vir só para desopilar? Como é que você encara a igreja? Pastor, eu quero ser feliz. Como é que você encara a igreja? Eu encaro como casa de Deus. Aonde estava o menino de 12 anos que não voltou com a caravana de José e de Maria? E quando acham Jesus, acham aonde ele? Na igreja. E diz: meu filho, tu estás nos dando um susto. E ele responde: não sabes tu que me convém tratar dos negócios do meu? Aqui é o lugar onde Deus trata da sua vida e trata dos negócios. É o lugar que Deus trata, é o lugar que Deus revela. Irmãos, podem observar que quando a coisa desanda, a primeira coisa que o camarada faz é deixar a igreja. Porque ele fica longe da verdade, porque aqui tem verdade, aqui a gente rasga o verbo. Aqui Deus brada, aqui Deus fala, aqui Deus incomoda, aqui Deus toca, aqui Deus sacode. Aonde Jesus estava? Na igreja. Aí acabou o culto. Diz o texto: deixando ele a sinagoga, coloca o texto, irmão. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Deixando ele a sinagoga, ele foi para onde? Foi para onde? Para a casa de Simão. Pastor, o que é que eu preciso para ser feliz? Tenha relacionamentos saudáveis. Ele foi para a casa de alguém que ele tinha um relacionamento e que esta pessoa também era da igreja. Tenha amizades que lhe coloque para cima e não para baixo. Quando foram prender Jesus, lá no Getsemane, que os guardas vieram, Pedro pegou na espada e tacou-lhe na orelha do soldado, partiu para cima. Você tem amigo que parte para cima por você? Ou deixa você se ferrar sozinho? Quem são os seus amigos? Eles lhe colocam para cima ou lhe colocam para baixo? Eles provocam felicidade em você ou eles lhe carregam de tristeza? São amizades tóxicas que só levam você para o mal? Quando Jesus sai da igreja, ele vai para a casa de Simão, ele vai sentar à mesa, porque é hora do almoço. O culto acontecia pela manhã, acabava o culto, ia para casa para almoçar. Jesus foi para a casa de Simão para pegar a boia. Você tem uma casa que você pode ir para almoçar? Você tem uma casa que você vai para jantar? Como é que você é recebido na casa dos outros? E que outros são esses? Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado. Coloca o texto. Salmo 1, verso 1. Se liga. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos ex. Com quem você tem sentado à mesa? Qual é o assunto da sua mesa? Fofoca? Maledicência? Crítica?
anos ruins. Qual é o assunto da sua mesa? Depois você vive uma vida triste e não sabe por quê. É porque a mesa determina que tipo de pessoa nós somos, pode ter certeza disso. Você se assenta com quem tem identidade. Pastor, eu quero ser feliz, mas eu não consigo. Quem você está sentado na mesa? Simão levou Jesus para sentar na mesa dele. Você leva quem para sentar na sua mesa? A mesa, irmãos, é um lugar de comunhão. Na mesa a gente abre o coração. Na mesa, irmãos, a gente senta e olha, a gente parece que dispõe das armas, coloca ela embaixo e fica leve na mesa. E por causa disso, o que acontece? Como o coração está leve, está aberto, o que vem, entra. Porque você não está brindado para aquele momento, na mesa. Então, com quem você conversa? Quais são as suas conversas? Pastor, eu estou triste. Pastor, eu sou infeliz. Pastor, eu estou com esse problema. Pastor, eu estou com aquele outro. Eu escuto tanto isso. E depois eu começo a analisar quem são as pessoas que ele anda. Porque as pessoas que ele anda, que ele convive, é que vai construir felicidade ou tristeza. Jesus vai para a casa de Simão. Qual é a casa que você frequenta? E quem são as pessoas que você coloca dentro de casa? Porque muita gente que você coloca dentro de casa só vai lhe dar tristeza. Então aprenda a brindar também a sua casa. 3. A sogra de Simão. Olha o que é que diz o texto. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão. Eu coloquei uma barrinha aqui, ó. Deixando ele a sinagoga, barra. Foi para a casa de Simão, barra. Ora, a sogra de Simão, barra. Eu sempre converso muito com a pastora Leonor depois que Deus me dá a mensagem. E quando a gente estava falando sobre esse assunto aqui, né, normalmente a gente conversa ou na hora do café, ou quando a gente está deitado, trocando uma ideia. E eu falando para ela sobre a mensagem, ela disse, vou lhe fazer um pedido. Eu disse, qual é? Se não tire brincadeira com sogra. Eu falei, poxa, tu atrapalhou o melhor momento da mensagem. Ela disse, não esqueça que eu sou sogra. Eu digo, nem que é verdade. Eu falei, tá bom, eu prometo que eu não vou brincar com sogra. Mas que dá vontade, dá. Uma piadinha de sogra é bom demais. Ok, mas como ela está aqui, eu não vou não. O que eu preciso para ser feliz? Olha o que diz o texto. Jesus é levado por Simão à sua casa. E diz, ora pois, a sogra de Simão. Na casa de Simão, a sogra está lá. Ou seja, é uma casa que a família está em harmonia e não em briga. Todas as vezes que nós entramos em processo de briga com as pessoas da nossa casa, da nossa família, nós somos infelizes. Eu não consigo, ninguém que está brigado com seu cônjuge, brigado com seu pai, brigado com a sua mãe, brigado com seu filho, brigado com o sogro, brigado com a sogra, é feliz. Não dorme bem. E tem pessoas que vivem construindo um ambiente de infelicidade. Por quê? Porque o fato de não ter uma família estruturada faz com que a sua casa, que deveria ser um ambiente de paz, se torne um ambiente de guerra. Quer ser feliz? Valorize a família do seu cônjuge. Quer ser feliz? Valorize a família que colocou a pessoa que você ama no mundo. Ah, eu amo meu marido. Vai ter que amar os pais dele, respeitá-los. Ah, eu amo minha esposa.
vai ter que amar os pais dela, vai ter que respeitá-los. Um ambiente feliz, todo mundo senta na mesa. Pastor, como é que eu faço isso? Você vai ter que aprender a ouvir coisas e não deixar que essas coisas interfiram em quem você é. Você vai ter que ouvir coisas e relevar essas coisas. Você vai ter que aprender a conviver em um ambiente que você não escolheu para viver. Porque, aliás, que você escolheu para viver. Porque quando você escolhe ele, você escolhe a família. Quando você escolhe ela, você escolhe a família. Então, ô querido, querida, quem escolheu foi você. Pastor, eu quero ser feliz. Então seja feliz com a casa toda, ué. Porque faz parte. Você não pode dizer que ama ela, mas não ama o ventre que gerou. Eu amo ele, mas não amo o ventre que gerou. Tem que ter conexão. E na casa que houve o milagre, a sogra estava. A sogra pode estar na sua casa? O sogro pode estar? Todo mundo se reúne no Natal? Ou se ela tiver, você não vai? Se ele tiver, você não vai? Aí você acha que a outra parte é feliz. Quer ser feliz? Quero. Aprenda a conviver com a família. Aprenda a viver com todos. Respeite, suporte, tolere. Admita. Tem essa história. Mas pastor, mas você não sabe como eles falam de mim. E nem sei, nem quero saber, ainda tenho raiva de quem sabe. O que você precisa é não deixar que isso interfira na escolha que você fez. Porque você escolheu. Você escolheu. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quarto. Olha o que aqui diz. Agora outra barra. Ora, a sogra de Simão, barra, achava-se enferma. Ela estava enferma. Jesus chega na casa de Simão para comer. É convidado. Olha que maravilha. Levam Jesus à casa dele. E quando ele vai à casa para sentar na mesa, a mulher está doente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, o que é que eu preciso para ser feliz? Entenda. Problemas fazem parte da vida. Se você acha que uma vida feliz é uma vida ausente de problema, você está enganado. Problemas fazem parte da vida, irmãos. Problema faz parte. A gente tem problemas em todas as áreas, sejam de saúde, seja dentro de casa, seja financeira. Problemas faz parte da vida. Agora, quando esses problemas chegarem, você não pode murmurar. Lugar de murmurador, a própria Bíblia vai dizer que não é diante de Deus. Porque Deus não aceita gente que vive murmurando, reclamando, lamentando, culpando. Você conhece gente que quando você chega perto, nada está bom, tudo está ruim. E reclama, e fala, e critica. Está ruim o trabalho, está ruim a comida, está ruim a casa, está ruim a rua, está ruim, está ruim, está ruim. Fala sério. É complicado ou não é conviver com esse tipo de gente? Agora você está perto de alguém que está o tempo todo colocando as coisas para cima, admitindo, jogando para cima, falando bem. Por isso que problema faz parte da vida. Jesus chega e a mulher está doente, ela está enferma. Aprenda uma coisa: deserto é a escola que Deus se utiliza para mostrar que Ele é Deus. Dificuldades é o trampolim que nós temos para avançar para a próxima etapa. Irmãos, não existe vitorioso sem guerra. Não existe vencedor sem batalha.
Não existe, irmãos, pódio para quem não entrou na disputa. Problemas são oportunidades que Deus nos dá para a gente aprender que Ele está no controle da nossa vida. Pastor, eu estou com problema. Sim, irmãos, vai fazer o quê? Vai valorizar o problema? Não, problemas existem. Valorize o Deus a quem você serve. Deus está no controle. Os céus podem ser abertos. A glória precisa se manifestar. Deus vai agir nesse problema. Irmãos, imagine, eu quero que você pense numa coisa. Deus liberta Israel do Egito. Faraó, que era um demônio, ficou mais endemoniado ainda. Levanta um exército e vai atrás de Moisés e do povo. Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, Faraó está atrás. E o povo diz: nós vamos morrer. Então olha o problema. O camarada está feliz da vida, porque Deus libertou eles de forma sobrenatural. Saíram do Egito ricos, levando muita grana. Saíram do Egito poderosos, mas agora estão diante do mar. E fazia alguns momentos que eles estavam celebrando a felicidade, mas agora tem problema. Problema faz parte. Problema faz parte. Agora sabe o que é que o texto diz? Que Deus abre o mar, que Israel passa a pés enxutos, que o exército de Faraó entra dentro do caminho aberto no mar, e Deus fecha o mar, e acaba afogado ali todo o exército de Faraó. E o texto diz que lá do outro lado, Miriam pegou um tamborim e começou a tocar e a cantar e a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele afogou o Faraó e o seu exército no mar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ela celebrou. Não há celebração sem problema. Não há tamborim sem o medo de morrer por Faraó ou afogado. Problema faz parte. O seu problema não pode ser maior do que a vitória que você enxerga lá na frente. Eu quero que você comece a enxergar a vitória. Eu quero que você comece a enxergar a vitória. Como é que você vê as coisas acontecendo lá na frente? Como é que você se vê lá na frente? Você se vê afogado ou se vê celebrando? Você se vê morto ou se vê com o tamborim nas mãos, cantando e glorificando e dizendo: só o Senhor é Deus? Pastor, o que é que eu preciso para ser feliz? Entenda, problema faz parte da vida, mas eles não podem matar você. Eles existem para que você se aperfeiçoe, para que você avance, para que você melhore, para que você cresça, para que você seja um homem melhor, para que você seja uma mulher melhor, para que você seja um casal melhor, para que você seja um pai melhor, para que você seja um filho melhor. Problemas existem para isso. Você vai poder contar o problema que você passou. No livro dos Salmos está escrito que Faraó e o seu exército morreram. No livro dos Salmos cantaram o livramento de Deus. Lá na frente, muitos anos depois, a vitória continuou a ser cantada. Por quê? Nós estamos aqui depois de mais de 4.000 anos falando disso. Por quê? Porque a vitória é para ser contada. A vitória que Deus vai trazer na tua casa é para se estender para as gerações que virão à frente. A vitória que vai vir sobre você é para você celebrar. A vitória que vai vir sobre a sua casa é para você celebrar. Então não deixe o problema trazer tristeza sobre a sua vida. Celebre o Deus que é poderoso para nos dar a vitória. Olha o que é que diz o texto. A febre estava alta. O texto diz que a febre estava alta. Diz o verso de número 38, achava-se enferma com a febre muito alta.
A febre estava alta. Irmãos, muitos problemas, eles são sintomas. Muitos problemas são sintomas do que está errado e você não vê. Saiba disso. Febre não é enfermidade. Febre é um sintoma da enfermidade. Quando o camarada está com febre, nossa, está com febre, tem alguma coisa. Muitas vezes o problema que está à frente não é o problema, é só o sintoma. O problema é outro. Você entende isso, sim ou não? Muitas vezes a pessoa está numa situação complicada, mas aquela situação complicada, aquilo é o sintoma. O problema é outro. O problema você nem vê, você nem enxerga, você só vê o sintoma. Mas existe um que resolve o problema do sintoma e da enfermidade. Existe um que não existe barreiras para ele, não existe invisível para ele. Ele resolve o que está fora e resolve o que está dentro. E olha o quinto ponto que eu achei para alguém que quer ser feliz. O texto diz assim: rogaram-lhe por ela. Rogaram, diga rogaram. Uma vida feliz, irmãos, é quando nós temos um Deus a quem rogar, uma porta a quem bater, alguém para procurar a saída. Nós podemos clamar a pessoa certa. Muitos são infelizes porque clamam a pessoa errada. Muitos são infelizes porque batem na porta errada. Muitos são infelizes porque buscam a solução no lugar aonde não está a solução. Mas uma vida feliz é quando você tem um Cristo a quem recorrer. Você tem um Deus a quem clamar. Você tem a porta certa para bater, porque está escrito: se bate, abre, se pede, recebe. A questão é que tem muita gente batendo na porta errada e clamando para uma resposta errada. Mas a porta certa é Jesus, o caminho certo é Jesus, o lugar a pedir é Jesus, o lugar para clamar é Jesus. E eles clamaram a Jesus: Senhor, nós queríamos te dar aqui o nosso melhor banquete, trouxemos o Senhor para dentro de casa, mas olha, Senhor, há um problema, a minha sogra está enferma. Senhor, há um problema dentro da minha casa que eu preciso que o Senhor resolva. E eles clamaram a Jesus. Será que Jesus está aí para você clamar? Será que Jesus está na sua casa para você clamar? Será que Jesus está com você para você clamar? Será que você está bem próximo ao ponto que Jesus te ouve? Ou Jesus para você é só uma ilusão? Ou Jesus para você é só uma religião? Ou Jesus para você é só sabe, a vida do outro lá, aquele irmão aquele cara é crente. O que Jesus é? E por causa disso, por causa que Jesus não está aonde você precisa bater, que você é infeliz. Porque não existe felicidade fora de Jesus. E ele foi a Jesus e disse: é algo que eu não posso fazer. Porque, irmãos, tem coisa que a gente faz, mas ele não sabia qual era o problema dela. Porque enfermidade, irmãos, a enfermidade dela não estava clara. O que somente ele tinha, o que ela tinha era febre. Mas o problema eles não sabiam. E por não saber como resolver, quando nós não sabemos como resolver, Jesus resolve. Quando nós não sabemos aonde achar, Jesus acha para a gente. Por isso que eu amo Jesus.
Porque o mais extraordinário disso, irmãos, o mais extraordinário disso, é que ele foi buscar Jesus. Olha só, o texto diz assim: rogaram por ela, rogaram-lhe, ou seja, pediram a Jesus por ela. Foram a Jesus e disseram: o Senhor pode resolver? Olha o que acontece no versículo de número 39. Inclinando-se ele para ela. Inclinando-se. Irmãos, eu sou apaixonado por Jesus, me desculpa. Talvez eu tinha tudo, irmãos, tudo para dar errado. Eu entrei nas drogas, eu tinha 12, 13 anos. Os meus amigos da escola, nenhum está vivo. Eu tinha tudo para dar errado. Aí eu me converto. Aí eu, 9 anos depois, na igreja, eu caio, eu me desvio. E começo a destruir o meu casamento. E começo a cair na gandaia. A minha casa tinha tudo para não existir. Até que Jesus vem com a sua graça e a sua misericórdia. Irmãos, eu sou apaixonado por Jesus. Porque o que eu me tornei e o que eu sou, não fui eu. Foi Jesus. E eles clamaram a Jesus. E olha o que aqui diz o texto. Ele se inclina. Um Deus que se inclina. Ele não pediu o currículo da mulher. Ele não queria saber se ela merecia ou se não merecia. A senhora é uma boa sogra para poder fazer um milagre? A senhora é uma boa sogra? Ele não fez essa pergunta. Ele não queria saber, irmãos, o currículo, as obras daquela mulher. Ele não queria saber se aquela mulher tinha condição de receber o milagre. Um coração contrito, está escrito, é impossível que o Senhor não ouça. Um Deus cheio de amor e de graça que se inclina. Isso é graça, irmãos. Graça quer dizer, eu não mereço, eu não tenho a mínima condição, eu não tenho nada que atraia o Senhor a mim, eu não tenho nada que faça o Senhor se encantar por mim, mas o Senhor decide me amar, decide me abençoar, decide me salvar, decide me buscar. Isso é graça. Um Deus que se inclina. E Ele repreende a febre. Repreende o que você não vê. E sai o sintoma e a causa. E a febre, diz o texto, deixou. Quer ser feliz? Tenha Jesus para te socorrer na hora que você precisa. Quer ser feliz? Tenha Jesus para te socorrer na hora que você precisa. Rogaram-lhe, pois, e ele repreende a febre, e a febre deixa, porque tudo lhe obedece. Não há nada que ele não possa fazer. Jesus não é qualquer um, irmãos, não é mais qualquer um. Ele faz
daquilo que você acha que é impossível, até daquilo que você acha que é fácil. Hoje eu contei hoje de manhã. Cada louco tem a sua mania, eu tenho as minhas. Eu não consigo ver nada desorganizado, bagunçado, fora da simetria das linhas retas. A minha caneta, ela tem que estar na linha reta da mesa. Quando eu abro a minha gaveta, que a meia preta está no lugar da meia branca, me dá uma raiva, porque no lugar de meia preta é no lugar de meia preta, porque o lugar de meia branca é no lugar de meia branca. E eu não deixo ninguém mais arrumar as minhas camisas, porque eu cansei de brigar, porque eles não sabem o que é paleta de cores. Vem o preto, vem o azul, vem o cinza, até chegar no branco. E as minhas camisas são arrumadas assim. E quando alguém bota alguma coisa fora do lugar, me dá uma agonia. Irmãos, eu como sempre no mesmo restaurante. E gosto de ser atendido pelo mesmo garçom. E normalmente peço o mesmo prato. E se puder eu sento na mesma mesa. Eu disse no começo, cada louco com a sua mania. Você tem a sua, eu tenho a minha. E às vezes eu gosto de botar o carro sempre do mesmo lado do shopping. Aquela mesma faixa. Eu estou doido para chegar aos 60 anos para ter a faixa de prioridade. Para estacionar no lugar de prioridade. E eu sei que eu não vou querer colocar nas primeiras, porque os velhinhos mais cansados, tudo bota na primeira, eu vou botar lá na última. Lá. Porque lá ninguém bota. Mas muitas vezes, quando nós chegamos, o meu filho já começa orando, a gente já começa orando. E aí está a vaga lá, ele fala, eita Deus tremendo, a vaga do profeta. Aí a gente bota o carro lá. Essa semana aconteceu isso. Vamos ver outro lugar. Eu digo, não, eu quero aqui. Esse miserável botou o carro na minha vaga. Só que ninguém disse a ele no shopping que aquelas vagas todinhas, aquela era minha. E o cara sai, e ele coloca o carro. E eu vou andando, a gente vai entrando no shopping. E eu fui pensando, como o Senhor nos ama. Eu já tive os meus filhos curados de enfermidades pela mão de Deus. Mas é um Deus também que se preocupa até com a vaga de um carro. Os mimos e os cuidados de Deus. Um Deus que simplesmente repreende a enfermidade. Como ele repreendeu? Eu não sei. O que eu sei é que Jesus não é de falar muito. Não é muito de mimimi, de tititi, de discurso longo. Às vezes, uma vez um centurião, um guarda, um comandante de um exército romano, chegou até ele e disse, basta uma só palavra e o meu criado sarará. Eu não preciso de um discurso longo. Uma palavra. Quando Lázaro, seu amigo, morre, e ele vai até lá, e ele disse para as pessoas que estão ali, removam a pedra. E tendo removido a pedra, ele só disse duas palavras: sai para fora. Quando um leproso chegou até ele, e disse em um longo discurso que ele era o Senhor, o Deus a quem ele acreditava, e disse para ele, se tu quiseres, podes purificar-me. Jesus só olhou para o homem e disse, quero. E no mesmo instante a lepra deixou o corpo.
o Cristo a quem eu sirvo e que está aqui esta noite. Uma palavra na minha casa, e lá tudo muda. Uma palavra no meu casamento, e lá tudo muda. Uma palavra para meu filho, e lá tudo muda. Uma palavra e a libertação chega. Uma palavra e o milagre acontece. E logo, olha o que aqui diz o texto: logo, rapidamente, instantaneamente. Não levou meses, não levou anos, não levou tempo. Porque quando Deus faz bem feito. Quando Deus opera propriamente no seu já. Inclinando-se para ela, repreendeu a enfermidade. A febre o deixou. E por último e sétimo ponto, ele se levantou. Ela se levantou e passou a servi-los. Olha o que é que diz o texto. Ela se levantou e passou a servi-los. Um casamento feliz, uma casa feliz, uma vida feliz, uma pessoa feliz, uma mulher feliz, um homem feliz, um filho feliz, um relacionamento feliz, uma igreja feliz. Primeiro, entende o que é a casa de Deus. E por isso eu sirvo ao Senhor na sua casa. Segundo, Jesus é convidado à sua casa. Jesus está na casa de uma pessoa feliz. E os seus amigos e a sua mesa são saudáveis. Ele vive uma família harmoniosa. Ele luta para que haja harmonia. Até com a sogra. Olharam tudo para você, amor. Não posso fazer nada. Você estava escrevendo aí. Esse pessoal do louvor é um problema. Esse é o pessoal do louvor. Vive uma harmonia até com a sogra. Há uma harmonia dentro de casa. Ele entende que uma vida feliz não é a ausência de problemas. Problemas fazem parte. Mas ele sabe quem está com ele, e por isso ele pode rogar. Ele sabe quem está com ele, por isso ele pode clamar. E ele clama. E o Deus que se inclina, a graça que manifesta, nos alcança. Não por causa de nós. Eu sou feliz não por causa de mim, mas eu sou feliz por causa da graça. E repreendeu a enfermidade. Ela logo deixou. E quando isso acontece, mesmo com os problemas que estavam ali devido à enfermidade dela, ela decide levantar e servi-lo. Ela foi para servi-lo. Porque não existe felicidade sem propósito. Eu tenho um propósito na minha vida. E por isso que todos os dias de manhã, quando eu me levanto, eu encontro o propósito para viver. Uma vida feliz é uma vida de propósito. E ela, ao ser curada, ela se levanta e vai servi-los. Uma vida feliz é uma vida de propósito. Pastor, o que é que eu preciso para ser feliz? Esteja na igreja. Não troque a igreja por nada. Pastor, o que é que eu preciso para ser feliz? Convide Jesus à sua vida. Convide Jesus à sua casa. Só estar na igreja não é o suficiente. É preciso Jesus aqui. Porque quando o problema surgir, porque o problema vai surgir, você tem a quem recorrer. Você tem a quem clamar. A quem você clama? Eu clamo por Jesus.
Eu clamo por Jesus, eu clamo por Ele. Eu já tive muitas dificuldades, mas todas elas, nós conseguimos, eu e a Leonor, vencer todas. Porque nós aprendemos o segredo de ser feliz. E o segredo de ser feliz é clamar por Jesus. Nós não estamos ausentes dos problemas. Nós não somos anjos. Nós não estamos ainda no céu. Nós temos problemas. Como aquela mulher com a enfermidade, na casa de Pedro, recebendo uma autoridade que era Jesus. A mulher decide adoecer. Como se nós escolhêssemos isso. Mas Pedro sabia quem era Jesus. E por isso, clamou a Jesus. Você tem por quem clamar? Felicidade não é um estado perene para sempre. Felicidade é uma luta constante. Todos os dias eu me levanto, todos os dias eu sou abordoado, todos os dias. Mas todos os dias eu clamo por Ele. Eu clamo por Jesus. E é no clamor que eu tenho a Ele que eu vivo uma vida feliz. Fique de pé.